Olá para todos, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de projeto digital. Entramos na aula 2, a aula que começa a tratar do projeto combinacional. Para que esse projeto combinacional seja discutido, nós precisaremos, esse é o objetivo da aula, retomar alguns conceitos associados a esse tipo de sistema, ou a esses tipos de sistema, sistemas combinacionais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma diferenciação entre os sistemas combinacionais e os sistemas sequenciais, que serão assunto de aulas posteriores. Então, no sistema digital combinacional, a saída só depende da combinação das entradas. Então, a saída atual nesse tipo de sistema, que é o foco da nossa discussão a partir dessa aula, é um tipo de sistema digital onde a saída depende simplesmente da combinação digital das entradas, daí o nome combinacional. Uma abordagem futura, dentro da nossa disciplina de projeto digital, vai abordar os sistemas sequenciais, que são sistemas conhecidos como sistemas que possuem memória. Então, a saída desse tipo de sistema não depende somente da combinação das entradas, mas também do que a gente vai chamar de estados anteriores associados a esse sistema. Então, uma mesma combinação de entrada num sistema sequencial, e daí a interrogação, pode gerar um valor de saída diferente, dependendo do estado anterior desse sistema ou dos estados anteriores desse sistema. Então, é importantíssimo que a gente faça essa diferenciação entre o sistema digital combinacional ou circuito digital combinacional e o sistema ou circuito digital sequencial. Então, só reforçando, circuitos sequenciais são circuitos ou sistemas com memória, consequentemente mais complexos na sua abordagem. Isso será abordado em discussões futuras. Então, nosso foco a partir dessa aula 2 é a discussão dos circuitos digitais combinacionais, de novo chamando a atenção que o nosso objetivo, a partir dessa primeira discussão inicial, é chegar até o projeto e validação por software, como apresentado na aula inaugural, desses circuitos combinacionais. No caminho de discussão dos circuitos combinacionais, nós temos algumas lógicas chamadas de lógicas elementares, ou funções lógicas elementares, e as suas respectivas representações esquemáticas por portas lógicas, que em termos práticos estarão inseridas dentro de circuitos integrados. Então, uma primeira função que a gente precisa revisar no caminho do projeto combinacional é a função lógica do tipo OR. Na função lógica do tipo OR, basta que uma das entradas assuma o estado lógico alto, ou 1, ou verdadeiro, para que a saída assuma o estado lógico alto. Em outras palavras, a saída da função lógica do tipo OR, aqui a gente tem a representação dessa função por tabela verdade, só assume o estado lógico 0 se todas as entradas estiverem em estado lógico 0 ou estado lógico baixo. Então, temos aqui a tabela verdade da função lógica do tipo OR, a sua representação esquemática por porta lógica e um termo bastante importante, a função booleana que representa a operação de lógica OR. Uma segunda função elementar, também muito importante na implementação de circuitos combinacionais, é a função lógica do tipo E. Então, da mesma maneira que a gente fez para a lógica OR, vamos dar uma olhada nos aspectos dessa função, olhando a tabela verdade, a representação esquemática por porta lógica dessa função e a expressão ou a função booleana que implementa a lógica do tipo E, ou AND do inglês.
Na função lógica do tipo E, a saída só assume o estado lógico alto se todas as entradas estiverem em estado lógico alto. Isso vai fazer o aparecimento, ou vai gerar o aparecimento desse estado lógico 1 na última combinação da tabela. Então, reforçando, função lógica do tipo E, tabela verdade, saída só assume o estado lógico alto se todas as entradas estiverem em estado lógico alto, ou 1 ou verdadeiro, são termos que podem ser utilizados para representar esse estado. A representação esquemática, por porta lógica, da porta E, ou AND, do inglês, e a função booleana implementada pela porta lógica do tipo E. Então, a gente também costuma chamar, voltando um pouquinho lá para a lógica do tipo O, a lógica do tipo O é chamada de soma lógica, a lógica do tipo E é chamada de produto lógico. Uma outra função elementar, também caracterizada como elementar de sistemas digitais, é a função de negação, do inglês not, também conhecido como complemento lógico. O complemento lógico ou a negação consiste na inversão do estado lógico. Então aqui a gente tem uma representação de um sistema com uma única variável de entrada, a variável A, e a saída após a aplicação da função não, da função de negação, é o estado lógico da entrada invertido. Falando de maneira grosseira, invertido. Então, entrada em estado lógico 0, saída em estado lógico 1, entrada em estado lógico 1, saída em estado lógico 0. Esse é o complemento lógico ou a negação lógica. Em termos de função booleana, a negação ou complemento lógico é representado por uma barra. Nesse exemplo, como a gente tem uma única variável de entrada, então barra sobre essa variável. Em termos de representação de porta lógica, retomando também um conceito importante, esse círculo na saída da representação representa a inversão lógica. Então, função lógica do tipo não. Já temos aí um compilado, então, de 3 funções elementares, a função lógica do tipo O, a função lógica do tipo E e a função lógica do tipo não. Seguindo com as nossas discussões do projeto combinacional, muito dificilmente um projeto vai ser implementado com uma única função, ou pensando em termos de implementação física com uma única porta lógica, mas sim uma saída desejada, X, aqui no exemplo desse slide, para ser gerada em termos de projeto de forma adequada, requer a utilização de diversas portas lógicas. Então aqui eu tenho um sistema combinacional com 4 entradas, ABCD. Para que a saída X seja gerada de maneira adequada em função dos objetivos de projeto, nós tivemos que lançar mão de 5 portas lógicas. Então, 2 portas lógicas de inversão, do tipo não, uma porta lógica do tipo E, uma porta lógica do tipo O, uma porta lógica do tipo E na saída, né? Além das 2 portas inversoras do tipo não já comentadas. As nossas análises serão fundamentalmente baseadas em software, né, dada a complexidade de alguns projetos e de alguns circuitos que serão simulados, mas para circuitos mais simples, uma abordagem de análise sobre o funcionamento do circuito pode ser feito por etapas. Então, ao invés de tentar avaliar diretamente a saída final, X, eu posso ir avaliando saídas intermediárias desse circuito. Então, na montagem da tabela verdade desse problema, ao invés de gerar uma tabela verdade com as combinações das entradas e a saída final, eu posso lançar mão de construir uma tabela mais ampla, mais abrangente, de tal maneira que as saídas intermediárias de cada uma das portas sejam avaliadas individualmente, para que isso reduza a possibilidade de uma avaliação errada
da saída efetiva do circuito, que é a saída importante, né? A que deve gerar efetivamente a resposta de projeto. Então, uma boa estratégia, se a gente não estiver utilizando o simulador para fazer a validação de um sistema, como eu comentei, um sistema mais simples, né? Por isso que ele está sendo feito de forma tabelada, mas se esse for o caso, uma estratégia interessante é que vocês gerem as saídas intermediárias para que efetivamente a saída final seja avaliada, que o objetivo de projeto seja avaliado e validado. Seguindo, uma aplicação interessante da inversão lógica, da lógica do tipo não, é aplicar essa inversão lógica, esse complemento lógico, não a uma variável especificamente, mas a toda uma função. Então, duas aplicações típicas, gerando duas novas portas lógicas, estão relacionadas com a aplicação da função não, tá aqui a barrinha, o complemento lógico, a lógica ou já conhecida, gerando a função não ou nor do inglês. Então, se a gente for avaliar a tabela verdade, eu estou complementando ou negando não os estados das variáveis de entrada individualmente, A e B, mas sim o estado da saída gerada pela função do tipo ou. Então eu pego o resultado da saída e é esse resultado que vai ser complementado linha a linha. Então percebam que a saída da lógica ou para as variáveis de entrada A e B iguais a zero gerou saída 0 e no não ou gerou saída 1. Isso foi feito para todas as linhas da tabela. Então, tabela verdade, representação esquemática por porta lógica, função booleana que descreve a lógica não ou. Obviamente, se isso foi feito para a lógica ou, se eu posso complementar a função lógica do tipo ou, eu também posso complementar a função lógica do tipo e, gerando o resultado da função não e ou NAND do inglês. O conceito é exatamente o mesmo. Eu tenho a função lógica do tipo e, nego essa função, está aqui ó, o círculo anteriormente apresentado na saída da porta, indicando o complemento, a negação. Em termos de tabela verdade, a saída da função e foi negada, foi invertida, linha a linha. Retomando também, né, como na função não ou, está aqui a barra indicando a inversão lógica associada à lógica do tipo e. Então, combinações das funções elementares gerando duas novas tabelas verdades e duas novas lógicas, não e não ou. Outras duas funções importantes que a gente deve utilizar no projeto combinacional, aí com uma mistura um pouco maior de lógicas, são as funções ou exclusivo, ou exclusive OR, do inglês, SHOR, na abreviação, e, claro, como a gente acabou de discutir, a sua negação. Então, o not exclusive OR. Na função ou exclusivo, se a gente for olhar aqui para a tabela verdade, a saída assume o estado lógico alto se as entradas forem exclusivas. Quer dizer, eu tenho aqui uma representação de duas entradas. Se elas forem exclusivas ou excludentes, em termos de estado lógico, então entrada A igual a 0, entrada B igual a 1, eu tenho a geração do estado lógico alto na saída da minha porta ou exclusiva ou da minha função exclusiva. Isso também vale para os estados inversos, né, de A e B. A igual a 1 e B igual a 0. Percebam a diferença da porta OR aqui nessa última linha. Né? Nessa última linha, diferentemente da função OU convencional, a função OU exclusivo está identificando que os estados das entradas, melhor dizendo, não são excludentes, eles são idênticos. Isso gera uma saída em estado lógico baixo na minha tabela verdade.
Essa é a representação da porta ou exclusiva em termos de esquemático, quando a gente estiver montando os nossos projetos. E esse é o detalhamento interno dessa função ou dessa porta lógica. Percebam que, então, a porta ou exclusivo pode ser implementada usando duas portas de negação, duas portas e uma porta do tipo OR. Se eu tenho a função ou exclusivo, ou exclusive OR, SHOR, né, de uma maneira mais grosseira, eu posso negar essa função como foi feito com a função OR e com a função E. Isso gera para mim a função not SHOR, ou not exclusive OR. Também chamada de função do tipo coincidência, porque vai indicar para a gente, com um estado lógico alto na saída, se as entradas digitais são coincidentes, ou seja, se elas têm o mesmo estado lógico. Da mesma forma, o circuito implementado com portas lógicas, NOT e OR, a representação esquemática da porta NOT SHOR e a função booleana associada a essa porta. Um teorema importante quando a gente pensa em otimização de projetos, trazendo à tona o último item discutido na aula inaugural, seria a implementação de projetos mais otimizados. Quanto menor a minha função booleana, menor o meu diagrama esquemático, em termos de hardware, meu hardware fica menor e mais barato também. Então é claro que essa é uma situação que sempre deve ser avaliada num projeto digital. A gente tem um teorema importante nesse caminho de otimização de projeto, que é o teorema de De Morgan, que transforma uma lógica do tipo não ou em um produto lógico, e uma lógica do tipo não e em uma soma lógica. Associado a esse teorema, e indo um pouquinho além, a gente tem algumas situações importantes. Então, se eu curto-circuitar a entrada de uma porta E, eu consigo implementar uma porta inversora. Uma dupla inversão volta à função original. E um circuito com porta NAND, a partir da aplicação do teorema de De Morgan, pode ser representado aqui com um circuito, uma porta lógica simplesmente do tipo OR, ou do tipo OR. Às vezes as considerações, estão só chamando a atenção, são idênticas para a porta OR. Eu posso fazer uma série de associações muito semelhantes às que foram feitas à porta lógica do tipo E. Detalhe aqui para o resultado de inversão lógica, né, de negação para a porta OR, para a porta NOR, perdão, se as entradas forem curto-circuitadas, e o teorema de De Morgan sendo aplicado e algumas conclusões sendo extraídas de algumas situações esquemáticas. Muito bem. Um exemplo de circuito combinacional, já um preparativo para um projeto sem as discussões mais aprofundadas, né, mas pensando um pouco em projeto, seria o desligamento. Né? Então a proposta aqui é o desligamento de uma esteira, e essa esteira desliga a partir do momento que eu enviar o estado lógico alto para ela, a partir de 4 entradas. Então eu vou avaliar a velocidade da esteira, se ela é muito alta. Essa esteira deve estar sendo utilizada para o transporte de garrafas, por exemplo, onde eu avalio no final da esteira o volume que essas garrafas têm. Então eu quero avaliar se o recipiente no final da esteira está cheio. Uma quarta entrada a ser avaliada é se a tensão na esteira for muito alta. E uma última entrada é se o comando manual estiver desabilitado. Então eu tenho as situações físicas para cada uma das entradas, a situação física desejada para a saída, atribuo estados lógicos a cada uma dessas situações físicas, alto e baixo, e isso permite, de novo, numa abordagem ainda um pouco simplificada, que eu possa escrever a expressão ou a função booleana que
define os meus objetivos de projeto. Então, nesse exemplo hipotético, eu quero desligar a esteira se as entradas A e B estiverem em estado lógico alto, isso significa fisicamente velocidade muito alta e recipiente cheio no final da esteira, ou se as entradas C e D também tiverem em estado lógico alto, isso significa tensão na esteira muito alta e comando manual desabilitado. Então eu avaliei a função booleana associada a esse problema de projeto a partir das situações físicas. E na sequência, eu vou fazer a implementação. Então, função lógica ou porta lógica, né, pensando em esquemático do tipo E para as entradas A e B, do tipo E para as entradas C e D, faço a união dessas duas saídas a partir de uma lógica do tipo OR, gerando a expressão booleana desejada. Algo importante, uma verificação importante sugerida para que vocês façam é essa verificação da direita associado ao tópico desse slide, que é a universalidade de portas, associadas às portas do tipo não E e do tipo não OR. Então perceba que, utilizando o teorema de De Morgan, eu posso implementar esse circuito que inicialmente estava sendo implementado com portas E e OR, totalmente com portas NAND. Então essa é uma verificação que vocês podem fazer, é isso que está sendo chamado aí de universalidade de portas. Quando nós estávamos discutindo a simulação, eu comentei sobre a simulação com atraso de propagação. Então, uma revisão importante associada a esse atraso é que as portas lógicas, né, a propagação de sinal nas portas lógicas não é ideal. Está sendo representado aqui por esse diagrama de tempo e essa porta do tipo E de 3 entradas. As duas primeiras entradas estão em estado lógico 1, de tal maneira que a saída é comandada pela terceira entrada. Perceba aqui que houve uma transição do estado lógico baixo para o estado lógico alto nessa entrada. O primeiro comentário é que essa transição não é instantânea, há um tempo para que essa transição eletricamente ocorra. A gente, por referência, adota 50% dessa transição como referência de tempo e, mais ainda, a saída não respondeu instantaneamente a essa transição de valor da entrada, mas houve um atraso para que essa resposta acontecesse. Esse atraso é o atraso de propagação do nível baixo, low, para o nível alto, e o mesmo atraso vai acontecer na transição de alto para baixo do sinal de entrada. Então, esses atrasos de propagação é que estavam causando aqueles espúrios, um dos motivos de causar aqueles espúrios na discussão da nossa primeira aula, quando eu demonstrei a simulação por atraso de tempo. Novamente a nossa bibliografia. Na nossa próxima aula nós daremos sequência ao projeto combinacional aí de maneira sistemática, né, prestando muita atenção nas etapas de projeto, como um preparativo para a simulação na aula posterior, fechando esse bloco de projeto combinacional. Muito obrigado e até a próxima aula.